Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Está conosco na manhã de hoje, como a gente anunciava anteriormente, o senhor Hugo Schmidt. Ele é presidente da Associação de Meliponicultores do Vale do Taquari. Seu Hugo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia aos rádio ouvintes da Rádio Tirol. Bom, seu Hugo, queria que o senhor falasse um pouco do objetivo da criação, mas antes eu vou fazer uma pergunta que veio aqui dos nossos ouvintes. A diferença da apicultura para a meliponicultura, seu Hugo? A apicultura é a nossa tradicional abelha com ferrão. E a meliponicultura é a sem ferrão, aquelas abelhinhas, as pequeninhas que nós conhecemos, principalmente aquela amarelinha. Mas apesar disso, são inúmeras as variedades, as espécies que nós temos no Rio Grande do Sul e principalmente no Brasil. Bom, além da produção de mel, que talvez seja o que a gente mais fala de abelha, a importância das abelhas também para a disseminação de sementes, de plantas, elas acabam pulverizando aí uma série de outras, essa troca de sementes que as abelhas fazem. Mas eu gostaria que o senhor falasse em primeiro lugar do objetivo da criação dessa associação aqui no Vale do Taquari. A Associação de Meliponicultores do Vale do Alto Taquari é nova, criada em 5 de abril deste ano. Só que a história já é bastante longa. Nós vínhamos fazendo seminários estimulados através da Emater e outras entidades há aproximadamente 10 anos, o que culminou com a criação da Associação Meliponicultura agora. Objetivos. Os principais objetivos da criação da nossa associação é preservar a nossa abelha sem ferrão. Ela está imensamente ameaçada, principalmente pela ação humana, pelas aplicações de agrotóxicos, pelas queimadas, diversos fatores que colocam em perigo a nossa abelha sem ferrão. A abelha sem ferrão é uma abelha nativa também, seu Hugo? Exatamente, é uma abelha nativa ou indígena, ou no geral chamam-se meliponinhas. São as abelhas sem ferrão. No Rio Grande do Sul temos aproximadamente 30 espécies, né? 30 espécies de abelha? 30 espécies de abelhas sem ferrão. E são tão importantes que popularmente não se conhece a importância dessas abelhas. Elas polinizam mais ou menos 70% da nossa flora e fauna. E hortifrutigranjeiros, enfim, toda a natureza que nós temos. Pela sua anatomia, porque são as mais diversas apresentações elas apresentam. Pequenas, médias, grandes. E a nossa apis, que é a abelha com ferrão, ela não vai em todas as flores, ela não vai em todas as plantações, né? E por isso que ela apenas poliniza ao redor de 30% da nossa fauna e flora. A prática para trabalhar com a abelha sem ferrão e com ferrão deve ser bastante diferenciada também, né, seu Hugo? Essa é uma das grandes diferenças, né? Porque muita gente com certeza teria mais abelhas se não fosse aquela parafernália toda para lidar com elas. E a abelha sem ferrão, a gente se apaixona tanto por ela, quando começa a trabalhar com ela, é igual aquele bichinho de casa, de estimação, que as pessoas têm em casa, com certeza. Agora, seu Hugo, como a gente pode reconhecer a olhos nus uma abelha que é sem ferrão? Ela tem o tamanho diferenciado, ela vive numa comunidade diferenciada, num enxame diferenciado, não sei se é esse o termo. Como é possível nós, leigos no assunto, o senhor que trabalha deve reconhecer de longe, mas para nós,
como é possível reconhecer a abelha com ferrão, a sem ferrão, até para conhecermos onde a gente pode meter a mão, né, seu Hugo? Algumas espécies a gente conhece pelo tamanho e pela delicadeza, como elas se apresentam, né? Logo se vê que é sem ferrão. Outras, com certeza, a aparência dá mais medo do que uma abelha com ferrão. E aí entra o conhecimento. É uma das coisas. Um dos objetivos da nossa associação é difundir o conhecimento da abelha sem ferrão. Tão importante que algumas espécies estão extintas na natureza e temos elas somente em algumas caixas, alguns meliponicultores que as possuem. Tão importante nós consideramos o nosso trabalho. Sem dúvida nenhuma. Tem alguma diferença na questão de... Qual é que é a cultura mais comum? Ainda permanece sendo aquelas pessoas que trabalham com a abelha sem ferrão, com a abelha com ferrão? Ainda é a grande produção? O que produz mais? A abelha com ferrão ou a meliponicultura sem ferrão? Em termos de produtividade. A diferença aí é enorme, né? É muito grande, né? Porque a abelha sem ferrão, algumas espécies, quando bem produzem, quando uma primavera e um verão são favoráveis, elas chegam a produzir 1,5 litro por ano, enquanto que uma abelha sem ferrão chega a produzir 50, 60, 70 quilos anuais, né? Outras espécies alcançam 3 quilos, 6, 7, mas dificilmente passa de 6 e 7 quilos anuais. Poxa vida, bacana, sem dúvida são valores substanciais. Bom, seu Hugo, e a questão de qualidade? Ela tem a abelha sem ferrão e a abelha com ferrão, ela tem uma diferenciação em termos da qualidade do mel, em termos da venda do mel, tem alguma diferença nessa questão também? Também a diferença é bastante grande, né? Em função de ser a produção bastante pequena, né? Que o nosso meliponicultor também ainda não está preparado para produzir, né? Porque a maioria tem isso por hobby, né? Porque vem alguns de pai para filho, outros porque eu sempre tinha aquela caixinha e as abelhas sempre produziram, mas eu nunca tirei o mel delas, né? E por aí vai. Agora estamos mudando essa filosofia, né? Já temos além de diversos objetivos, temos também o objetivo de melhorar a renda familiar dessas pessoas, né? A produção da abelha meliponicultura, por ser tão pequena, ela é praticamente absorvida pela nossa indústria farmacêutica, né? A indústria cosmética, né? E alguma coisa é negociado entre a família, entre amigos, entre vizinhos, né? E também dentro da nossa filosofia, dentro das comunidades, é conhecido como um bom expectorante, um bom remédio para a gripe, um bom remédio para uma indisposição, né? Que é procurado. Sem dúvida. É mais fácil encontrar, então, no mercado o mel que vem das abelhas com ferrão, da apicultura. É mais fácil encontrar no mercado consumidor aqui na nossa região? Com certeza, com certeza. E praticamente não se acha o mel sem ferrão. Que para os radiovintes terem uma ideia, em Porto Alegre, nas grandes capitais, em São Paulo, e inclusive para exportação, chega-se a apurar acima de R$200 o quilo de mel de abelha sem ferrão, né? Poxa vida, realmente são valores que trazem. Bom, a criação da associação, então o senhor disse, acabou de passar a data para a gente, especialmente para a preservação, né? Preservação. Aqui na nossa região, quais são os lugares onde a abelha sem ferrão se desenvolve mais naturalmente, seu Hugo?
Olha, não tem uma região mais propícia, menos propícia que outra, né? Nós temos na associação, inicialmente, 50 e poucos associados fundadores, né? Mas sabemos que numa região onde abrange a nossa associação, nós temos seguramente mais de 1000 que se dedicam a alguma quantidade, a alguma espécie de abelha sem ferrão, abelha nativa, né? Exatamente. Eu me recordo quando eu era menor, o senhor me corrija se eu estiver errado, a questão de meus pais moram em Paverama e Taquari era uma cidade conhecida como produtora de mel, mas pode ser possivelmente com abelha de ferrão, mas era conhecida em função das festas que tinha, festa da laranja, da bergamota, que também se disseminavam pelas plantações as abelhas. Hoje tem uma cidade mais específica que trabalha também com a questão de meliponicultura, onde o senhor, por exemplo, tem a sua criação, onde é que o senhor trabalha nesse cultivo? Nosso meliponário está no sítio que nós temos no interior de Arroio do Meio, Arroio Grande, né? Quanto a Taquari, a história da apicultura em Taquari, nos anos 60, 70, há 30, 40 anos atrás, existia uma escola de apicultura em Taquari, que passavam pelos colégios da região dando cursos sobre apicultura, mas só na época era só com ferrão. Né? Então ficou essa tradição aí no município de Taquari. Bom, senhor Hugo, como as pessoas podem acessar a associação, quem tiver interesse, e o que a associação busca ofertar aí? Vocês vão fazer reuniões, seminários, de que forma vão trabalhar a Associação de Meliponicultores do Vale do Taquari, a AMEVAT? Nós inicialmente agora vamos ter reuniões bimensais. Até agora, no sábado, dia 5 de julho, temos a primeira reunião dos associados, e aos simpatizantes que quiserem participar e quiserem entrar dentro participar da nossa associação, para também participarem dos conhecimentos e das técnicas de manejo e dos seminários e visitas aos nossos meliponários, né? E fazer os intercâmbios e pesquisas, convênios, e principalmente fazer parte de recompor nossos sistemas, ecossistemas tão danificados, principalmente pela ação humana. Um outro detalhe convém salientar: a abelha sem ferrão é considerada uma abelha silvestre, uma abelha do mato, né? Só que um bom enxame, uma boa colmeia, dá de 3 a 4 enxames anuais. E nós, correndo nossos matos por aí, que temos muito pouco mata fechada, mata nativa, árvores adultas, árvores ocas, onde poderiam eles se estabelecer, nós temos muito pouco. A maioria, a maior parte da nossa flora é aquela macega que nós conhecemos, né? E aí não tem lugar, não tem onde ela possa se abrigar, né? E essas abelhas que se multiplicam na natureza, temos já pesquisado e comprovado que a porcentagem que passa de 1 ano de vida é praticamente zero. Então não existe mais na natureza multiplicação da abelha sem ferrão. Uma por causa dos predadores, que são inúmeros, né? Outra, quando o enxame está mal instalado ou precariamente instalado,
a primeira grande tempestade, a primeira intempérie do tempo termina com o enxame, né? Então, esse é um dos objetivos de nós dar uma moradia digna para nossas abelhinhas, né? Me permite a pergunta, a abelhinha, aquela que aqui no Rio Grande do Sul nós conhecemos como a abelha mirim também, é isso? Ela também faz parte desse grupo que o senhor falava agora? Faz parte, sim, a abelha mirim, principalmente a mais conhecida nossa é aquela amarelinha, isso. A jataí, a abelha jataí. É uma das, se não é a mais rústica, a mais... que mais resiste ao nosso ambiente aqui no Rio Grande do Sul. Outros estados estão muito na nossa frente, né? Eles já estão organizados há alguns anos na nossa frente, né? Mas estamos na luta, estamos correndo atrás do tempo, né? E vamos nos organizar, vamos multiplicar essa ideia que preserva o nosso ambiente, né? Com certeza. Bom, quem quiser acessar, como faz para chegar até a associação? Tem um telefone, tem uma conta de e-mail? Como faz para procurar a Amevat, seu Hugo? A Amevat está já temos o site, né? amevat.com.br, né? Mas ele está sendo confeccionado, né? A nossa sede provisória é na Emater RS de Lajeado. Qualquer telefone da Emater RS Lajeado obtém as informações para participar, para entrar junto com a nossa associação. Muito bem. Senhor Hugo Schmidt, presidente da Associação de Meliponicultores do Vale do Taquari, esteve conosco. Seu Hugo, sucesso nessa empreitada, né, que o senhor vai ter junto com os outros associados, e que a gente possa divulgar aqui boas notícias da Amevat. Parabéns pela criação dessa associação. O senhor falava que é um grupo que se reúne já há mais tempo e agora decidiu criar essa associação. E nós aqui em Teutônia, que somos da terra do associativismo, enaltecemos iniciativas como essa. Muito obrigado pelo senhor ter vindo até aqui nossos estúdios. Tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.